Demorei para trazer esse tema aqui, embora eu tenha recebido aí nos comentários me pedindo, porque imposto ele não é opinião, e sim regra. Então eu precisei de parar para entender de fato como funciona e não vir falando besteira aqui. Eu resolvi trazer o meu próprio olerite para a gente conversar sobre imposto de renda na Espanha. Primeiro, vamos entender como funciona o imposto aqui na Espanha. Aqui a gente não paga um único imposto. Ele se baseia em três principais, que seria o IRPF, que é o imposto de renda, Seguridade Social, que é como se fosse o INSS, e o IVA. O IVA é um imposto sobre o consumo e muitos deles já vêm descontados no salário e às vezes a gente nem se dá conta. Você passa a ser residente fiscal aqui na Espanha se você passar de 183 dias vivendo aqui na Espanha ou se tiver uma vida econômica ativa aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que com isso a Espanha já começa a te considerar um residente fiscal e com isso a Espanha passa a considerar tudo que você ganha aqui e fora também. Mas calma, isso não quer dizer que você vai ser aí taxado ou punido por isso. Existe um acordo entre Espanha e Brasil justamente para evitar a bitributação e fazer com que a mesma pessoa pague dois impostos pelo mesmo rendimento. Assim como no Brasil, o imposto de renda aqui, ele é progressivo. Eu vou estar deixando uma tabela aqui para vocês acompanharem melhor. Então eu vou falar resumidamente como seriam essas alíquotas. Até 12.450 euros, teremos aí uma alíquota de 19%. Até 20.200, teremos a alíquota de 24%. Até 35.200 euros, teremos a alíquota de 30%. Até 60 mil euros, teremos a alíquota de 37% e valores acima de 60 mil euros, para quem tem aí a sorte de receber, vai pagar mais por isso também. Isso quer dizer o quê? Você não vai pagar tudo na maior taxa porque você faturou um valor X. Não, você vai pagar cada faixa separadamente. Agora eu vou compartilhar com você o meu olerite para que você possa entender como mais ou menos é feito esse desconto, né? Porque ele vai variar de acordo com o salário. Como vocês podem ver, esse salário ele não chega sequer ao salário mínimo da Espanha. Por quê? Porque eu não trabalhava um período completo, eu fazia meia jornada, né? Então, por ser apenas meio período, o salário ele vai ser reduzido também. O valor bruto que eu recebi foi de 815,10 euros. Me foi descontado 64,88 euros e líquido foram 752,22 euros. Agora vamos falar sobre os descontos. Temos aí 47,06 euros correspondente a contingências comuns, que seria o equivalente ao INSS no Brasil. Vai cobrir aí saúde pública, licenças, afastamentos e aposentadoria. Temos aí também 15,52 euros correspondente a desemprego, que é o equivalente a seguro de desemprego e FGTS parcial no Brasil. E aí também tem um custo de formação, 1 euro, referente a um custo de formação que eu fiz pela empresa e que eu contribuí com 1 euro. Como vocês podem ver, a maioria aí, né, nem tudo foi imposto, a maior parte foi contribuição para que eu tivesse direito a usufruir da saúde pública e demais coisas. Nesse caso, praticamente não teve desconto de imposto de renda, porque, como eu falei anteriormente, o salário é muito baixo e um salário muito baixo, ele não tem muito o que deduzir de imposto, ele é mais contribuição. Agora vamos falar de quanto custa um empregado para a empresa. Como vocês podem ver, eu recebi aí 752 euros
para trabalhar, executar o meu trabalho ali, né, meio período para a empresa, enquanto que a empresa pagou 1.100 euros para poder me ter ali na empresa. Então, assim como no Brasil, o custo para a empresa, ele é bem salgado, né? Isso se tratando que eu trabalhava de meia jornada. Então, quanto maior for o salário, maior vai ser o custo para a empresa também. Mas a partir de quanto se paga? Temos aí mais ou menos até 22.000 euros anual. Pode não declarar, mas não declarar não significa que a pessoa não vai pagar, porque já pode estar sendo descontado. Agora vamos falar de um outro cenário. Autônomos. Os autônomos eles vão pagar a contribuição social inicial de 80 euros, podendo chegar aí depois a 250, 300 euros. Além dessa contribuição social, ele vai pagar também o imposto de renda, a depender ali da alíquota que ele vai se encaixar. Outra ponto aqui na Espanha, aqui não é uma regra para toda a Espanha, para todos os estados. Acredito eu que no Brasil existe uma alíquota e essa alíquota ela corresponde a todos os 27 estados, né? Aqui não, aqui vai variar. Cada estado da Espanha vai ter aí o seu imposto, a sua própria maneira de fazer essa cobrança dos impostos. Por exemplo, em Madrid vai ter mais benefícios, né? Vai pagar menos do que aqui em Catalunha. Aqui em Catalunha vai ter mais carga em alguns casos do que em Madrid. E em Navarra e no País Basco tem um sistema próprio de imposto. Então, assim, não tem como abordar assim, né? Porque são muitas camadas que tem aí o caso de imposto. O que isso quer dizer na prática? Que vai depender da região que você vai morar aqui na Espanha, porque cada lugar vai ter uma alíquota diferente, vai ter um próprio sistema de fazer essa cobrança dos impostos. Não se preocupe, isento você não fica, você vai pagar de alguma maneira. Tem também o imposto de renda sobre o patrimônio. Aqui a gente está falando com a High Society, com a alta sociedade, né? Que ele vai estar sendo imputado através de patrimônios altos e ele também vai variar por região da Espanha. Não vai ser ali uma coisa enraizada ali, é isso daqui e ponto. Não, vai depender da comunidade, da região onde se está. Mas quais são as consequências de não pagar imposto? Eu vou citar alguma delas aqui para vocês. Primeiro, multa, e as multas aqui costumam ser bem salgadinhas. Juros, além dos juros, você pode ter problemas legais, pode impactar a sua residência ou nacionalidade, dependendo do grau aí. Então, isso quer dizer que aqui não é uma coisa que dê para ignorar, sabe? É melhor a gente andar assim na lei para a gente evitar possíveis problemas, porque a gente não vai querer isso, certo? Mas afinal, qual é então a diferença entre Espanha e Brasil em relação ao imposto? Se você está me falando, né, que essas alíquotas são, né, vamos estar considerando altas também. A diferença é que, enquanto aqui na Espanha você vê claramente o que você está pagando, no Brasil você paga muito e não se dá conta. Digamos que na Espanha você tem um maior controle do que você está pagando, enquanto que no Brasil você tem mais brechas para você ser cobrado. Agora eu vou te mostrar como realmente se aplica tudo isso. Eu vou te dar aqui 3 cenários. Cenário 1 seria de uma pessoa que trabalha meia jornada, né? Talvez mais interessante para ela, N motivos. Então, nesse cenário, teríamos uma pessoa recebendo um salário líquido de 751 euros, enquanto que para a empresa custaria 1.100 euros para poder manter esse funcionário na empresa. Nesse cenário, essa pessoa está pagando mais contribuição social do que imposto de fato. Agora pegamos um cenário 2, que seria de uma pessoa com um salário de
1.500 euros, algo mais próximo ao salário mínimo da Espanha em 2026, onde essa pessoa receberia cerca de 1.200, 1.300 euros e custaria para a empresa mais de 2.000 euros para manter esse funcionário. E no terceiro cenário, temos uma pessoa trabalhando, recebendo cerca de 2.000 euros, onde ela vai receber aí um líquido, suponhamos que 1.600 euros, e para a empresa ela vai custar ainda mais. Quanto mais o salário, mais a empresa vai pagar, mais o funcionário vai pagar também. Os impostos vão ir acompanhando o salário. Lembrando que esses valores, eles podem variar. Foi simplesmente para vocês terem aí uma ilustração do que são, né, realmente esses impostos e de que maneira eles pesam no bolso e no salário das pessoas que vivem aqui. Agora, com essa explicação, né, através do meu Olerite e desses 3 cenários, acredito que você já entendeu que trabalhar na Espanha é caro para a empresa, assim como no Brasil. O salário bruto engana quem não entende ali os descontos para saber quanto vai para o bolso, né? Quanto que vai para a sua conta diretamente após esses descontos. E no final, a única coisa que vai importar vai ser o que de fato vai para o seu bolso, né? Que vai ser esse valor bruto, mais deduzidos os descontos, o que de fato vai sobrar para você. Porque muita gente vem aqui para a Espanha olhando só o salário. Vê lá, o salário é X, então eu vou pagar isso, vou ter a qualidade de vida X. Mas morar aqui não é sobre o que você ganha, sobre quanto chega na sua conta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero poder ajudar. Se ficou faltando alguma informação, deixa aqui nos comentários, tá? Para poder agregar valor no vídeo. E se vocês quiserem que eu traga, né, esse tema sobre quanto seria para poder, quanto custa para uma empresa, né, ter um funcionário aqui, se vocês quiserem entender o lado da empresa, até mesmo se vocês quiserem vir para cá empreender, então comentem aqui que eu vou preparar um vídeo para vocês. De repente eu gravo com os meus amigos para eles poderem, né, trazer aqui a experiência viva para vocês acompanharem como que funciona esses descontos, se no final, né, compensa abrir uma empresa para prestar serviço, se no final das contas é mais lucro ou mais prejuízo, ou se compensa mais seguir trabalhando e sendo empregado, né? Vamos colocar aí CLT, né? Pro resto da vida. Eu acho que o resto da vida acho que é muito tempo, mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá? Eu não tenho assim, gente, não sou contadora, não tenho minimamente experiência para falar, para abordar mais desse assunto, tá? Então foi mais um vídeo para vocês terem aí como curiosidade, tá? As fontes que eu usei de pesquisa, né, eu não tirei da minha cabeça, podem ficar em paz em relação a isso, mas eu não fui mais além do que aquilo que eu sei falar, até mesmo pela minha experiência, né? No Brasil eu trabalhei em departamento pessoal, eu mexi ali na folha de pagamento do povo, então eu sei mais ou menos, né, como que funciona, mas de acordo com as leis do Brasil. O administrativo daqui eu precisei entender para saber aquilo que diretamente me correspondia, né? Que foi o meu Olerite. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês também essa informação, né? Para quem pensa em vir para a Espanha e poder aí decifrar o que está sendo descontado, que muitas das vezes a gente recebe ali, né, um Olerite, a gente faz a leitura dele só ali no valor final, e não, a gente não entende, não sabe ler o Olerite, não sabe nem o que está sendo descontado. Então espero que tenha ajudado, tenha agregado valor na vida de vocês. Se você gostou desse vídeo, dê aí um joinha, que isso me ajuda muito, me ajuda com que o algoritmo entenda que o meu vídeo ele fez sentido para alguém e ele ajudou. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!